Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 1º de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, só tá vinheta! Bora lá, time! Começar aqui as análises do sabadão. Antes, 3 coisas muito simples. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Dessa maneira o conteúdo chega a mais pessoas. Conto com todos vocês. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Chegou agora? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. 7h30 da manhã, na Coreia do Sul, tem o jogo do Seul contra o Daejeon. Time, Seul, terceiro colocado, Daejeon, sexta colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. A Race é o retrospecto das equipes. Time do Seul jogando em casa. 5 jogos, nenhuma derrota, 3 empates, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e ambas marcam 4 de 5. Time visitante do Daejeon, eu tenho aqui dos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Mercado de gols e ambas marcam 5 de 5 dos últimos 5 jogos feitos fora de casa. No histórico, 5 confrontos, o Seul venceu 1, 2, 3, 4, 5, venceu todas as partidas do histórico e 4 delas batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Ou seja, mais de 1,5 gol vem quente e eu aproveito para mostrar para vocês a probabilidade disso. 85%, pelo menos em pré-live, de saírem pelo menos 2 gols nesse jogo. Sendo assim, a primeira alternativa é o mais de 1,5 gol com odd de 1,25 de repente para fazer um bilhete duplo. E também, o time do Seul vem melhor na tabela de classificação, tem uma race de muita consistência, historicamente, geralmente se dá melhor. Ou seja, tem um leve favoritismo. Odd de 1,83, Seul empate anula em pré-live, ao vivo. Se estiver amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechado? Bora lá, time. Segunda análise aqui do sabadão. Antes, eu vou falar uma coisa para vocês. Se de repente você já quer ir para análise, corre aí uns 30 segundos do vídeo, tá legal? Para quem de repente tem interesse em ganhar uma camisa oficial que você vai escolher e também 2 planos anuais de grupo VIP de futebol, se liga nisso. A gente está com um canal novo no YouTube, Boleiros nos Estádios. O que você precisa fazer? Se inscrever e interagir. Quais são os jogos? Corinthians e Liverpool, a gente já postou o vídeo. Palmeiras e Bolívar, eu vou subir hoje meio-dia, tô gravando esse vídeo antes. A gente vai fazer também São Paulo e Fluminense, Corinthians e Red Bull pelo Campeonato Brasileiro e na próxima semana a Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras. Quem mais interagir nesses 5 vídeos que eu acabei de falar, Boleiros nos Estádios, a gente vai dar o quê? Camisa oficial para o primeiro lugar, você escolhe, camisa do Bayern, do City, qual você quiser. E para o segundo e terceiro lugar, 1 ano de grupo VIP, tá legal? Chega lá, se inscreve e interage. É muito simples e você só tem a ganhar. E o canal também é show de bola, mostrando estádio, jogo, enfim, preço, parte de fora. Vem que é legal, você vai gostar. Bora lá, vamos para análise. 12h30 na Suécia, eu tenho o jogo do Malmo contra o Sirius. Malmo, primeiro colocado, 31 pontos. Sirius, 11º colocado. Puxando a Race, o Malmo jogando em casa, apenas 1 derrota, 1 empate e são 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time visitante dos 5 últimos jogos, apenas 1 vitória, perdeu 2, empatou outras 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos e o Malmo venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Todas as partidas com, no mínimo, mais de 1,5 gol. Time, o que eu vou buscar aqui com vocês? Uma vitória do Malmo. Eu acho que jogando em casa, pela tabela de classificação e parte técnica da equipe, tem totais condições de vencer. Odd de 1,33. Pega essa odd, monta num bilhete duplo. Quem quiser operar mercado de gols, mais de 1,5 gol, alta probabilidade. Odd de 1,18, também uma odd de repente para montar numa dupla, tá legal? E uma coisa, uma dica que fica aqui para vocês. O Malmo, se ele não faz o gol rapidamente, é um time que geralmente produz muitos cantos. O que eu quero dizer com isso?
Primeiro tempo, tá acabando, 35, 36. O Malmo ainda não está na frente, o jogo aqui tá 0-0, por exemplo, ou mesmo o Sirius vencendo por 1-0, aí você tenta pegar o canto asiático e canto limite. E fica a mesma lógica para o final do segundo tempo. O Malmo precisando do resultado, 0-0 ou atrás do placar, dá para tentar os cantos. Agora, o Malmo já abre 1-2-0, obviamente que você não vai entrar em mercado de cantos. Tá legal? Bora lá, dando sequência, 13 horas eu tenho jogo na Noruega, Vålerenga versus Viking. Time, aqui não me interessa muito a tabela de classificação, até porque eu quero operar mercado de gols, tá legal? E vou mostrar por que rapidamente para vocês. O Vålerenga em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 bate com facilidade mais de 1,5 gols. O Viking, como visitante, dos 5 últimos jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gols. E bate com facilidade, né? Placares elásticos. No histórico, 5 confrontos e 4 batem mais de 1,5 gols. Sendo assim, a primeira alternativa aqui mais conservadora é esse mais de 1,5 gols, com odd de 1,19, 1,18, para você montar numa dupla. E olha a probabilidade para saírem aqui pelo menos 2 gols, 90% em pré-live, uma probabilidade bem alta, tá legal? Correndo um pouquinho mais de risco, a gente pode pensar também para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. E fica uma outra dica para vocês. Ao vivo, começou ali o primeiro tempo, o jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, dá para tentar o quê? O over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Em pré-live, eu tenho 75% de chances de sair, de ver um gol já no primeiro tempo. Fechado? Mercado de gols na Noruega é bem interessante. E aproveito para dar outra dica. Às 10 da manhã, a gente tem a segunda divisão da Noruega. Também são jogos excelentes para operar mercado de gols. Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E ao vivo tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Time, apenas para ilustrar para vocês, tá legal? Como eu citei aqui os jogos da segunda divisão da Noruega, às 10 da manhã, que são jogos muito bons para mercado de gols. Quem quiser de repente anotar, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos para mercado de gols. Dá um print, pega, que vale a pena, tá legal? Monitora também ao vivo se você puder, que geralmente o golzinho no primeiro tempo acontece. Bora lá, time, vamos falar um pouquinho agora de Campeonato Brasileiro Série B. 16 horas, Atlético Goianiense versus Vila Nova. Eu tenho Vila Nova na primeira posição com 30 pontos. Tem um jogo a mais que o Sport, mas nesse momento, na primeira colocação, fazendo uma baita campanha. O Goianiense meio de tabela, 11ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Goianiense jogando em casa, apenas uma derrota, são 2 vitórias e 2 empates. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. O Vila Nova como visitante oscila. 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, under 3,5, 5 de 5. Ou seja, em pré-live, esse menos de 3 gols e meio já chama atenção. Odd de 1,22, 1,21, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Também a gente pode ficar bem esperto em mercado de escanteios. O Goianiense em casa tem uma média boa, 5,7, e o Vila Nova fora, 5,5. 2 equipes que jogam para frente, o gol não sai, saem os escanteios, tá legal? Mercado de cartões, 2,2 é a média do Goianiense em casa e 2,8 a média do Vila Nova, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Voltando aqui um pouquinho na probabilidade de gols, a gente citou o menos de 3 gols e meio em pré-live. Pela tabela tem 100% de probabilidade. Obviamente que no futebol não existe 100%, tá bom, galera? Mas a probabilidade é alta para menos de 3 gols e meio na partida. Agora, quem quiser operar o mais de 1 gol e meio, tem uma odd bem interessante e a probabilidade também é boa, 75%. Em pré-live está pagando uma odd de 1,44. Qual que é a recomendação? Ao vivo, o jogo começou, alta intensidade, 10, 15 minutos, o gol ainda não saiu, a odd vai subir. Aí, de repente, ao vivo, você pega o mais de 1 gol e meio com uma odd acima de 1,60. Em pré-live, menos de 3 gols e meio. Fechado?
Bora lá, vamos de Campeonato Brasileiro Série A agora. 16 horas, São Paulo versus Fluminense, jogo no Morumbi. O Flu na quinta colocação, 21 pontos. O Tricolor Paulista, 11ª posição, meio de tabela, 18 pontos. Vamos dar uma olhadinha na Race. O São Paulo em casa. Dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2. Oscilando mesmo jogando no Morumbi. Mercado de gols, eu gosto. Mais de 1,5 gols, 5 de 5. O Fluminense como visitante vem mal. 4 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. No histórico, 5 jogos e 4 batem mais de 1,5 gols. Time, em pré-live, sem dúvida alguma, esse mais de 1,5 gols é uma entrada bem interessante e a gente tem uma odd de 1,37, 1,35, uma odd legal para montar num bilhete duplo. E mostro para vocês que a probabilidade do mais de 1,5 gols é bem alta, 90% de chances da gente ver aqui pelo menos 2 gols nesse jogo, tá legal? Então mais de 1,5 gols eu acho que é interessante. Com relação aos escanteios, o São Paulo jogando no Morumbi é um time agudo que joga para frente, se o gol não sai, o São Paulo produz os cantos, tá legal? Uma média aqui de 6,1 escanteios por partida e o Fluminense 4,5. Com relação aos cartões, o Tricolor Paulista 2,2, o Tricolor Carioca 2,7, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, dando continuidade, 18h30, Bahia versus Grêmio. O Grêmio na vice-liderança, fazendo uma baita campanha, 23 pontos. Pega o Bahia, 14ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Bahia em casa, dos 5 últimos jogos, 1 vitória, 1 derrota, são 3 empates. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gols, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5 também. O Grêmio como visitante oscila. 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5, ambas marcam 3 de 5. Time, já vejo 2 alternativas aqui pra gente com relação a mercado de gols, tá legal? Mais de 1,5 gols, uma boa odd de 1,34, de repente para colocar num bilhete duplo, e também para ambas equipes marcarem, correndo um pouquinho mais de risco, odd de 1,78, 1,75. Com relação às probabilidades, mercado de gols, 80% de chances da gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo. Cantos, escanteios, o Bahia tem uma média de 5,3, o Grêmio 5,7. 2 equipes que jogam para frente e produzem muitos cantos também. Cartões, Bahia 2,7, Grêmio 2,8, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, 18h30, tem o jogo do Mengão Malvadão, o Flamengo pegando o Leão Fortaleza. Vamos ver primeiro aqui tabela de classificação, o Flamengo na 3ª posição, 22 pontos, parece que reencontrou o bom futebol no comando do Sampaoli. Pega aqui o Fortaleza na 8ª posição com 20 pontos, também fazendo um bom campeonato. Puxando a Race, o Flamengo em casa, bem pra caramba. 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota dos 5 últimos jogos. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 5 de 5. Há bastante tempo que a gente aqui no canal vem operando sempre nos jogos do Flamengo para mais de 1,5 gols. Geralmente dá certo, tá bom, galera? Obviamente que vez ou outra a gente acaba tomando um head, mas o time do Flamengo é um time que joga muito para frente, geralmente faz gols. Como joga para frente também, toma alguns contra-ataques tomando gols, tá legal? Fortaleza, jogando como visitante, 2 vitórias, 3 derrotas, mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gols e 4 deles ambas marcam. Ou seja, para mercado de gols, eu já vejo 2 alternativas. A entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha na odd para mostrar para vocês. Odd de 1,28, dá para montar numa dupla. E correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,80. Pelo elenco que o Flamengo possui, se a gente olha a parte técnica, jogando em casa, com uma odd de 1,73, 1,71, a gente também pode pensar aqui em Flamengo empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Trazendo para vocês as probabilidades, o mais de 1,5 gol tem 80% de probabilidade, ou seja, 2 gols no confronto. Com relação aos escanteios, o Flamengo 5,6, Fortaleza 3,9. Cartões, Flamengo 1,5, uma média baixa, hein? Fortaleza 2,6. Aqui eu prefiro o mercado de gols e, de repente, Flamengo empate anula.
Bora lá, time. 21 horas, Internacional versus Cruzeiro. O Inter vem na sexta posição, 20 pontos. Cruzeiro cabuloso, 12ª colocação, 17 pontos. Dando uma olhadinha na Race, o Inter em casa vem muito bem, 4 vitórias, apenas uma derrota. Última partida, 3-1 no Independente Medellín, e o Inter fechou a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação, mandou muito bem. Cruzeiro jogando fora também tem consistência, 3 empates, 2 vitórias. O Cruzeiro vai melhor fora do que jogando em casa. E eu também gosto muito aqui mercado de gols, tá? O Inter, dos 5 últimos jogos, o mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas, e o Cruzeiro, mais de 1,5 gol dos 5 últimos jogos, também batendo em todas as partidas. Time aí, quando eu puxo a tabela de probabilidades, o mais de 1,5 gol tem 85% de chances de acontecer. Uma probabilidade bem legal. Vamos dar uma olhadinha na odd? Odd para mais de 1,5 gol, eu tenho aqui 1,40. Uma odd bem interessante, alta, para colocar numa dupla, é muito boa, ou mesmo deixa o jogo começar, 10, 15 minutos, o gol não sai, essa odd vai subir. Se o jogo estiver em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gol ao vivo, em live, com uma odd aqui acima de 1,60. Também pode ser bem interessante. Também podemos pensar, correndo um pouquinho mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,91, 1,88. Essa entrada é um pouco mais arriscada. Falando também das probabilidades de escanteios, o Inter tem uma média de 6,3, o Cruzeiro 5,9. Duas equipes que produzem muitos cantos. Cartões, Inter 2,7, Cruzeiro 2,6, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, hora mais aguardada, a hora do bilhetinho. Antes, 3 coisas aí importantes. Galera que me pergunta qual site de probabilidades que eu uso para fazer as análises. Ele se chama Corner Pro Bet. É pago? Sim. Custa em torno de 10 euros por mês. Aí precisa ver a cotação do euro. Isso aí geralmente vai dar em torno de 50 a 60 reais por mês. Eu trago todos os dias aqui para vocês de forma 100% gratuita. O outro que eu abro o Race se chama Flash Score. Vamos lá. Quem quer concorrer às camisetas e plano VIP anual, tem que comentar, curtir no Boleiros nos Estádios. Claro, aqui também vocês podem comentar, mas para concorrer à camiseta oficial e os anuais VIP, você precisa se inscrever, comentar, curtir, compartilhar Boleiros nos Estádios. Vamos lá! Montei um bilhetinho aqui onde? Na Betano. Por que na Betano? Eu sempre venho comentando com vocês, porque ela tem odds maiores. Esse mesmo bilhete pela Bet365 está pagando odd de 1,70. Aqui, odd de 1,75. 5 ticks de diferença. Isso aí no longo prazo dá uma baita diferença no bolso de vocês. Vou deixar o link aqui embaixo da Betano. Quem de repente não tem conta, clica lá, chega junto, até porque tá com um bônus de até R$500, bônus de boas-vindas. E para fechar aqui, que eu já falei pra caramba, quem de repente tiver interesse no grupo VIP, planos mensais a partir de R$29, e a gente está com uma grande promoção, aproveita, um ano de grupo VIP por apenas R$99. Vai até o 5º dia útil do mês, tá legal? O link tá aqui embaixo, clica lá, chega junto. Se você fizer a conta, dá menos de R$10 por mês. Vamos pro bilhetinho que eu falei pra caramba. O que eu montei aqui? Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, mais de 1,5 gol, 2 gols no confronto. Flamengo e Fortaleza, mais de 1,5 gol, pelo menos 2 gols no confronto. Se tudo der certo, odd de 1,75. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram de dar o like, né? Dá o likezão, faz aquele comentário que ajuda demais o nosso trabalho. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã, até porque amanhã é a rodada do Domingão, também uma rodada excelente. Valeu, fui!